Pode se assentar no seu lugar. Só para eu saber, quem aqui esteve no culto da virada? Ou melhor, quem ouviu o culto da virada? Não esteve, mas quem ouviu então? Não ouviu, não veio, não estava nem conectado com a parada. Colômbia, você. Ele me falou agora, pastor, estou sumido. Estou vindo no culto da manhã. Falei, que desculpa esfarrapada, rapaz. Todo mundo que some da minha vista fala que só vem no culto de manhã, não vem num cultinho de quinta. Aí ele falou, não, é verdade. Tô desesperado. Mas nem no culto da palavra da virada você pegou. Aí, tá vendo? Eu sempre sinto que a palavra que Deus nos dá na virada tem a ver como um norte para o nosso ano. E Deus nos levou a um tema muito legal que foi reorganizando a sua vida com Deus. Deus nos levou à história de Noé e é por isso que eu quero ler 2 versos aqui, só para orientar a nossa palavra. Ela está em Gênesis capítulo 7, 8 e 9. Os capítulos 7, 8 e 9 contam a história de Noé. E no capítulo 7, no verso 13 e no verso 16... a palavra do Senhor diz assim, tudo bem aí, Data? Diz assim, naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Olha para o 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. E então o Senhor fechou
E agora, nessa virada de ano, foi o que Deus nos falou naquela palavra, nós saímos de um momento de tensão, de desconforto, e entramos agora num ano novinho em folha, para não dizer profeticamente, num tempo novo, e chegou a hora de nós reorganizarmos as nossas vidas, reorganizarmos nossos ministérios, reorganizarmos os nossos planos, nossos sonhos, reorganizarmos as áreas das nossas vidas diversas. E Gênesis capítulo 7, 8 e 9 fala de como Deus submeteu Noé e a sua família a essa experiência extrema. Às vezes, deixa eu fazer um parênteses aqui, viu, Marcião, e os pregadores aqui. Às vezes eu falo com alguns pastores e eu vejo que o povo de Deus anda tão raso da Bíblia, e foi muito boa essa mensagem tua, Cauê, que o povo anda raso, que às vezes a gente dá por certo que as pessoas sabem do que a gente vai falar, e a gente supõe que uma história tão conhecida como a de Noé, porque algumas histórias são tão conhecidas que a gente tem como elementar a pessoa conhecer. Mas mesmo assim eu vou te explicar rapidamente, porque um dia Deus chamou Noé e disse a Noé que iria chover e que ele deveria construir uma arca. O que eu quero que você entenda é que naqueles dias não tinha chovido ainda na terra. Ou seja, Noé ia construir um negócio absolutamente esquisito por conta de algo que ninguém nunca tinha visto. Então você pode imaginar a vergonha que era diante dos amigos, dos vizinhos, ele construir uma arca para um negócio que nunca aconteceu. Eles não sabiam o que era chuva. Ele estava construindo algo para um negócio que ele sequer conhecia. O que vale dizer, Deus estava querendo trazer uma chuva e disse para Moisés, eu vou resetar o mundo. O mundo estava tão perdido, tão corrompido, que Deus precisava reorganizar o mundo e reorganizar a humanidade para que ela não se perdesse. E disse, nessa arca, Noé, eu vou colocar você, a sua família, os animais, e eu vou reorganizar o mundo para que a gente possa começar algo novo de uma melhor forma. Estamos juntos, não? Esse foi mais ou menos isso. Muitos anos se passaram, Noé edificando aquela arca, ninguém sabe quanto tempo levou a edificação daquela arca, mas o que nós sabemos é que foi muito. Noé tenta dizer para as pessoas aquilo que ia acontecer, que a chuva ia cair, mas como é que você explica um negócio que ninguém nunca viu acontecer? Era muito difícil. Ele tenta dizer o que estava para acontecer, mas ninguém dá ouvidos, de forma que só ele e a sua família e os animais que Deus manda entram na arca. Era uma arca de 135 metros de comprimento, uma arca de 23 metros de largura e 13 metros e meio de altura, com uma janela de 45 centímetros por toda a volta do telhado, alguma coisa parecida com essa foto, se você quiser, pode deixar. Então, Noé entra na arca e a Bíblia diz que Deus fecha a porta. Então começa a chover, gotinhas, gotinhas, gotonas, e daqui um pouco não era só chuva, mas a Bíblia diz que as fontes das águas que vieram de baixo começaram a encher a terra, e toda a terra foi coberta pela água, e por 40 dias e 40 noites as águas jorraram das fontes e dos céus, e a terra foi coberta pelas águas. Quando as águas recuaram, finalmente Noé começou a viver algo novo. E eu quero pregar sobre esse algo novo. Eu quero pregar sobre o que Deus... O meu coração tem estado tão cheio, eu tenho estado de fato, queridos, animado e motivado para o que nós vamos viver como igreja, mas também o que nós vamos viver individualmente. Eu, você como pai, como marido, como filho, como profissional, como líder, o que você vai viver na tua vida. Deus vai derramar bênçãos nesse ano, vai ser um ano onde Deus vai derramar. Eu preciso que você se prepare, amém? Posso orar para a gente continuar aqui? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, prepara o teu coração. Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, cheios de expectativas por aquilo que o Senhor
tem para fazer no nosso meio. Nós nos abrimos aqui para a tua palavra, porque agindo Deus, quem impedirá? E o Senhor tem dito que é tempo de ação, e nós, Pai, queremos viver debaixo do teu agir, porque se o Senhor agir, quem impedirá? Nós vamos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, e nada vai impedir o teu agir e o teu operar. Como igreja, Bola de Neve de Guarulhos, como igreja de Cristo nessa região, nós declaramos que nós vamos viver o teu agir em nome de Jesus em 2022. Em nome de Jesus, usa essa palavra, usa essa semana, usa, Pai, o ano inteiro. Move o nosso coração diante daquilo que o Senhor deseja fazer em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quando eu preguei essa palavra na virada do ano, eu achei que a gente podia fazer um congressinho inteiro em cima dela, mas depois eu mudei. A gente conversando, Marcião, a França, a gente falou, vamos falar sobre reorganizar as diversas áreas da vida, beleza, mas fato é que essa passagem tem tanto para nos falar, e eu poderia falar de algumas coisas que fazem muito sentido também e conectam com a palavra, porque eles entraram e a chuva agora começou a encher a terra e as fontes das águas jorraram, e de repente aquela arca enorme se movimenta e sai da terra, e de repente eles começam a navegar por aquelas águas. Navegar por aquelas águas significava que Noé tinha controle absolutamente nenhum de onde a arca ia parar. O que eu quero dizer é que quando Deus manda as tempestades dele, quando Deus te coloca numa arca, quando Deus te coloca num lugar esquisito, o teu papel é descansar e confiar que Ele vai te levar para o destino que Ele tem para você. Difícil é você querer controlar o barco que Deus te pôs. O vento sopra para onde quer e você segue. E se esse vento é o Espírito, meu irmão, o teu papel é içar uma vela ou sentar e falar, leva Deus, para onde o Senhor me levar é que eu vou. Nesse sentido, Noé não tem controle absoluto, e o que eu gosto é que essa arca, depois de 150 dias onde as águas desceram, esta arca vai parar no exato lugar onde Deus queria, e neste caso era um lugar chamado Monte Ararat. O que você talvez não saiba, mas eu gosto, é que Monte Ararat, na verdade, significa maldição revertida. Eita! Aquilo que era para o mal, agora vai se tornar para o bem. Aquilo que para você gerou estresse, que gerou desconforto, que gerou aperto, que gerou insegurança, agora Deus reverte e fala, deixa eu pegar tudo isso daqui e usar para o bem, já que um dos versos que eu mais amo na palavra, Romanos 8:28, que diz que em todas as coisas Deus age em favor daqueles que o amam. Ou seja, eu reverto aquilo que você achou que era ruim, mas para o bom. Assim como José um dia disse para os seus irmãos, aquilo que vocês fizeram era para o mal, mas Deus pegou e fez para o bem, porque através da minha vida Ele trouxe sustento para todo mundo. Então o que você achava que era mal, e que pode até ter sido mal, alguém ficou doente, houve perdas, houve problemas na empresa, na família, na saúde, Deus vai pegar todo esse bolão e vai reverter para algo bom, porque nesse barco sem destino, Ele faz você parar em Ararat, onde Ele reverte a maldição para abençoar a tua vida. Aleluia, eu gosto disso. Agora, o que é que significa de fato a arca? E o que significa nesse momento? Sim, é um reset, essa reorganização que nós estamos falando, mas para mim a arca traz muitas lições. Antes de eu falar do que eu realmente quero, ela traz muitas lições legais. A primeira é que Deus sempre prepara um lugar de refúgio para os seus filhos e filhas, de forma que não importa se o pau está comendo no exterior, não importa as circunstâncias ao seu redor, Deus Ele te guarda e te protege e te coloca num lugar seguro em tempos difíceis, que do contrário, se você não estivesse lá fora, você jamais conseguiria sobreviver. É segurança para a tua vida, segurança para as tuas emoções. Outra coisa que eu vejo que Deus ensina é que Deus é quem fecha portas e Deus é quem abre portas. A porta aberta,
fechada também é você. E todas as portas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aqui Deus fecha, ninguém abre. Eu fico imaginando se os caras começaram a rir, porque depois que Deus falou, entra na arca, levou 7 dias para começar a chover. E os caras, mas se Noé é maluco. E de fato zombaram de Noé. A Bíblia fala no Novo Testamento que Noé foi zombado. E eu, quando era pequenininho, das 87 apresentações de coral, de peça que eu fiz quando eu era criança na Batista, ou 95, não sei, mas eram muitos. Uma delas era sobre Noé. E a música era assim, ó. Tinha que fazer o gesto, era assim, ó. Ha, 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 ha. O Noé louco. Ha, 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 ha. Louco ele ficou. E era a musiquinha. Ha, ha, ha. Porque a galera zombava. E de repente, a galera vendo a água subindo, eles tentando trepar na arca, puxando a porta, fazendo força. A porta que Deus fechou, ninguém abre mais. Está fechada, irmão. Posso te falar o porquê? Porque nós precisamos ficar atentos às portas que Deus abre e às portas que Deus fecha nas nossas vidas. Para o povo que estava ouvindo de fora a mensagem do pregador da justiça, Noé, a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça, ele ficou anunciando o juízo de Deus, antes do juízo de Deus vir, mas ninguém acreditou, e é por isso que o próprio Jesus fala, que assim como nos dias de Noé, que eles se bebiam e se davam em casamento, e de repente veio o dilúvio, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, então ninguém dava moral, e ele era o pregador da justiça, mas ninguém ouviu, e ninguém aproveitou a porta aberta, quando ela, na verdade, estava prestes a fechar. Porque muitas vezes a gente presume que as portas abertas de Deus vão permanecer abertas, escancaradas, para o dia que a gente decidir seguir e servir Ele, elas vão estar lá abertas. Engano seu. Quando eu for velho, eu falo com Jesus, eu aceito, mas agora eu vou curtir a minha life. E você dá de ombro para as portas abertas, sem imaginando que elas vão permanecer abertas, ignorando. Não brinque com isso. Isso para os de fora, mas para Noé, que entendeu a porta aberta e entrou, ele também precisava estar atento para quando a porta se fechasse. Porque quando uma porta de Deus se fecha na tua vida, já não é hora mais de ficar de mimimi, de chororô, de porque Deus fechou essa porta, não era para fechar. Eu já tive portas fechadas na minha cara, na minha vida, nos meus negócios, várias vezes. E se você não souber tocar a tua vida adiante e ficar preso no chororô, no mimimi das portas fechadas, porque quando uma porta fecha, é hora de você entender que Deus fechou aquela porta, e agora é hora de você aceitar que você está preso naquela arca e orar e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim, já que aquela porta está fechada. A tua oração nas portas fechadas é, Senhor, o que o Senhor tem para mim por essa porta fechada? Então, fique atento nas portas que Deus abre, mas também nas que Deus fecha. Porque quando Deus fecha, e há 2 anos atrás, Deus fechou muitas portas de muitos sonhos. Tinha gente querendo casar e não casou, tinha gente querendo namorar e não namorou, tinha gente querendo fazer negócios e não fez, tinha gente querendo viajar e não viajou. E de repente as portas fechadas são horas de você falar, Deus, o que é que está acontecendo? Agora a arca e o dilúvio também representa um novo começo através das águas. E eu gosto porque quando Noé, a Bíblia diz que Noé e os seus filhos, eles quando as águas caíram, eles foram salvos, e aquelas águas junto com a arca representam um batismo nas águas. Como assim? 1 Pedro 3, 20 e 21. Na verdade, se você puser o 19 ao 21, ele diz assim, isso é Pedro falando no Novo Testamento, diz assim, vamos lá, nós vamos ler junto aqui na tela. No qual também foi e pregou os Espíritos, não, pode pôr 18, só para você entender o contexto todo, olha só. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, os justos pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto e no corpo, mas vivificado pelo Espírito, põe o 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, 20.
que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. 21. Isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Ou seja, as águas também é uma representação de salvação. No meio da água, as águas representam uma passagem pelo arrependimento, que é isso que a água representa. Um tempo onde você repensa a tua vida, um tempo onde você se arrepende de algumas coisas, um tempo onde você vê pessoas se perdendo do teu lado, e você fala, meu Deus, eu não posso cometer os mesmos erros. É salvação, e pela fé ele construiu essa arca e trouxe salvação. O que me faz pensar numa outra coisa também, que talvez Deus esteja querendo nos ensinar, porque essa salvação foi para Noé e para sua casa. Talvez Noé não tenha conseguido convencer os de fora a entrar na arca, mas toda a sua casa entrou e eles foram salvos. Isso para te dizer que o teu ministério começa dentro da tua casa, e importa que você e os seus, seu cônjuge e seus filhos sejam salvos em primeiro lugar, porque esse é o teu ministério número 1. Mais do que viver de aparência, é você ter um ministério dentro do teu lar, porque o ministério começa em casa. O que funciona em casa, funciona na igreja, e nada para Deus importa mais do que o teu primeiro ministério, que é a tua família. Deus estava mostrando que Ele salva uma casa. São muitas coisas que esse texto traz para nós, mas uma das coisas que eu gosto, no entendimento um pouco mais prático, é que toda vez que você tem que colocar alguma coisa em ordem na sua vida, isso vai gerar mais bagunça. Quem já limpou um armário de cozinha assim? O que você faz? Você desce tudo, aí você recorta aquele quadrado de plástico que encaixa, dobrou uma rebarba, você tira, corta. Você gosta de pôr um quadrado de plástico embaixo? Minha vida inteira teve esse quadrado de plástico, enruga, é uma porcaria, mas tá lá. Aí você lava, aí você vai arrumar as roupas do teu armário para fazer uma doação, você desce tudo, dobra. Quando você vai limpar, é uma bagunça. Você vai arrumar a casa e limpar. Você chega no meio da limpeza, o sofá está tombado de ponta cabeça, as cadeiras com as pernas para cima, tudo meio estranho, assim, a cortina deu um nó para ela ficar alta. E aí, ou seja, para você ter um tempo de melhoria, primeiro você tem que se submeter a mais bagunça. Você já tentou acertar os ponteiros com a tua esposa, com o teu marido? Primeiro, dá uns fight, umas faíscas. Depois é só love. Mas primeiro, quando você tenta acertar ou consertar um machucado, primeiro é pus, primeiro é ferida exposta, primeiro dói para tratar, mas depois conserta e gera uma cicatriz. Então, o conceito aqui é que para você arrumar um lugar, você primeiro tem que estar sujeito ao desconforto. Meu irmão, essa mensagem vai para o teu coração, porque se você tiver que acertar a tua vida, isso vai gerar confissão de pecado, exposição, alguma humilhação, alguma dor, para depois Deus te honrar e consertar a tua vida. Mas se você não tiver disposto a viver esse tempo de bagunça, Deus não tem como consertar a tua vida. E isso é muito legal, porque você precisa estar disposto a passar pelo aperto. Por exemplo, eu estou pensando em mudar de casa. Eu quero me sujeitar a vender o meu apartamento e ir para um lugar pequenininho para poder vender e poder ir para um maior. Mas se eu não me sujeitar, vamos trocar de carro, eu me sujeito a poder ficar 1-2 meses de Uber para poder comprar e coisas desse tipo. Mas se você não souber se sujeitar, dar 1, 2, 3 passos para trás, se submeter a um pouco mais de bagunça, eu creio mesmo que essa pandemia foi um chacoalhão, onde muitas coisas erradas puderam ser notadas, quem sabe reparadas. Mas o mais importante que eu quero te dizer hoje é que Deus quer nos mostrar que mesmo no meio de toda essa reparação, de toda essa bagunça, de todo esse reset, Ele tem um lugar seguro para nós. Ele tem um lugar seguro, que não importa quão caótico seja o exterior, você vai preservar a tua paz. Meu irmão,
Esses foram 2 anos onde o mundo ficou louco. E sabe o que Deus gosta de fazer? Ele gosta de isolar você, não de isolar de distância, mas de isolar no fato... Sabe quando você passa uma fita isolante e agora você isola aquela coisa? Ele te isola espiritualmente. Tinham pessoas que Deus tentou isolar, Ele quis isolar, mas você ficava tão apegado às manchetes, às notícias, ao documentário, aos noticiários, e que Deus Ele tentava te isolar e te proteger, mas você ficava querendo fazer guerra de braço, você tentava viver no natural, enquanto Deus queria te dar uma paz no espiritual, mas Deus gosta de isolar. Então a arca, para mim, ela é uma espécie de figura da igreja, que Deus desenhou para que você, nesse lugar, tivesse proteção, tivesse segurança. A arca é isso. Mas, convenhamos, você pensa num lugar seguro, que era a arca, no meio dessa tempestade, mas você também pensa que dentro dessa arca era um lugar barulhento, apertado, fedido. Você pensa um lugar, não foi 40 dias e 40 noites, foi 40 dias, mais 150 para as águas baixarem. Foram muitos dias numa arca que não tinha banheiro com descarga, não tinha, era um lugar com convívio. Eu não preciso ficar valorizando isso, mas era extremamente difícil. Sem falar que um animal, ele não vai na cozinha e prepara um ovo e come. Você tem que dar comida para eles. Devia ser trampo da manhã até a hora de dormir, limpando cocô, um cheiro de xixi, botando palha, fazendo comidinha, e etc. Se você não alimenta um tigre com palha. E você tem que servir aquilo tudo, aquele barulho, e aquele lugar fedido, é difícil, você consegue imaginar. O que acontece, queridos, que Deus está nos mostrando que às vezes a gente está em lugar protegido, que é a arca, que é a igreja, mas ainda assim vão ter pessoas fedidinhas ali dentro. E não é esse tipo de fedido, que às vezes no culto de quinta, quando era bombado, o irmão vinha direto do trampo, lá de São Bernardo, ele adorava assim no teu lado, cara de 1,95 m, você com 1,50 m, bem na altura assim, ó. Não é esse tipo de fedor. Deus quer que você saiba que o lugar seguro nem sempre é confortável, nem sempre é cheiroso, nem sempre é limpinho. Aliás, a igreja é um lugar de tratar com ferida, com pus, não é um lugar muito sanitário, são muitas pessoas, com muitos dramas, com muitas histórias tristes, com muitos pesares, é muito pecado para trás, é muita coisa triste. Não é um lugar de coisa oculta, é um lugar, e quando você oculta e esconde por muito tempo, aquele negócio apodrece e cheira mal, e você lida com aquilo. E eu como pastor, e nós como liderança, que às vezes estamos falando e tratando e aconselhando, a gente vira e mexe. O que você precisa saber é que Deus te coloca num lugar seguro, mas de alguma forma você vai ter que conviver com pessoas que estão ali fedidas, incluindo você. O que você também precisa saber é que a arca, ela é fedida, mas é melhor estar no fedor da arca, sendo salvo, do que na turbulência da tempestade, morrendo. Então não me venha criticar a igreja, porque eu sei melhor do que você os defeitos que essa igreja tem, e os defeitos que esse pastor tem, e os defeitos que a nossa liderança tem. Uma vez a pessoa chegou e falou: pastor, eu fiz uma lista de 10 problemas da igreja. Eu falei: só? Eu tenho um com 135. E um deles é você. Porque ao invés de você vir com solução para os seus 10 problemas, você só aponta o erro e não fala com quem tem que falar e como tem que resolver. Porque falar é fácil, difícil é fazer. E eu sei os problemas que essa igreja tem. Eu sei que ela fede em algumas áreas. Mas é aqui que nós somos salvos. Nós vamos para onde?
É melhor ficar na arca que fede do que na tempestade morrendo. Amém? Antes que você fale, vou sair dessa igreja, eu quero te dizer, é melhor ficar fedido, mas salvo, do que lá fora perdido. Amém? A arca, a igreja, a pandemia, que tudo isso tem a ver? Tem a ver que Deus preserva você. E uma das formas que Deus faz isso é através de um padrão. Um padrão que nessa noite eu quero chamar de o casulo de Deus. O casulo de Deus. Eu gosto. Porque Deus, preste atenção, por que eu gosto do casulo? Porque Deus te coloca num lugar de proteção. Um lugar ruim, um lugar apertado, um lugar estranho. Mas é esse lugar onde Ele te desenvolve para que a forma com que você entrou nele seja diferente da forma com que você vai sair dele. A forma com que você entra na arca é uma, mas o lugar e a forma com que você vai sair, o propósito pela qual você vai sair da arca é outro. Você pode entrar num casulo de uma forma, mas o propósito pela qual você vai sair dele é outro. E é isso que eu gosto a respeito da arca, é isso que eu gosto a respeito da igreja, é isso que eu gosto a respeito do casulo. Esse conceito de como Deus encasulou Noé e a sua família não só diz respeito ao que Deus queria com eles quando eles saíssem, que era algo diferente. Porque Deus gosta de processos de transformação, e quando Ele usa o casulo, Ele vem para falar de processos de transformação. E eu percebo que esse é um padrão de Deus, quando Ele quer tratar conosco, lidar conosco. Como assim? Deus gosta de casulos. Ele te coloca lá, num lugar de espera, num lugar de perseverança, num lugar apertado. Ele deixa você encarar o perreio, Ele deixa você desconfortável, Ele te deixa lá te preparando, te aperfeiçoando, para quando você sair de lá, você sair maduro do jeito que Ele queria. E quando Ele abrir as portas da arca, e quando Ele abrir as portas para você, você vai sair completo. Sabe, tem algumas pessoas que falam a igreja, e muitas vezes eles usam o pastor como essa referência, escraviza a pessoa, no sentido de dominar a pessoa. O pastor é quem decide, quem namora e quem não namora. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Um pastor lá é que fica mandando, o jeito que não sei o quê. Não é isso. Quando você vem para Cristo, você precisa de alguém que te oriente, que te instrua, e você caminha do lado. À medida que você amadurece, teu mundo abre, você tem liberdades, você avança. Então quando Deus te encasula em processos na tua vida, é porque Ele quer te levar para um lugar que lá na frente vai ser diferente, porque vai ser melhor. E quando Ele abre a porta para você, Ele espera que você saia diferente. Mas até que você não esteja pronto, essa porta não abre. Deus te mantém ali. E o casulo, ele é por natureza um lugar pequeno. Assim como a semente que retém toda a informação de que uma árvore de 40 metros vai ser, já está dentro de uma semente de 1 centímetro. Tudo que você é hoje, todos os teus sistemas, tudo no teu organismo já estava presente no embrião do tamanho de 1 centímetro no ventre da tua mãe. Posso falar mais? Quem você é hoje, já estava a informação no embrião que a tua mãe era no ventre da tua avó. Por isso que a Bíblia fala sobre 3 ou 4 gerações. O que eu quero dizer é que você não sabe, mas você já esteve no ventre da tua avó, na forma de uma célula da tua mãe, porque você é formada dela. Toda a informação que Deus quer, Ele contrai, põe num recipiente minúsculo e diz, você vai ficar ali, até que você possa sair dali. É por isso que o profeta Zacarias fala assim, não despreze as pequenas coisas. 4:10 de Zacarias, se eu não me engano. Porque as pequenas, os casulinhos, quando você vê, na verdade, podem estar carregando coisas lindas e grandes dos mistérios que Deus quer fazer.
Quem sabe? Quem sabe? Nas menosprezadas e improváveis conversas de fim de noite, numa Versailles, num café, numa palavra de conselho, eu posso estar falando com os grandes homens e mulheres dessa terra que vão transformar o mundo. Ninguém sabe, mas não despreze os pequenos começos, porque ali Deus coloca uma quantidade de informação que vai fazer. Sabe que no mundo de hoje as pessoas, elas cada vez mais gostam, esse termo está na moda, chama hype. A hype é a palavra em inglês para hipérbole em inglês, no português, que significa você falar algo exagerado, mas que na matemática também significa algo que cresce, mas desce rápido também. Então quando você fala que uma pessoa está hypada, é que ela está absurdamente exagerada, como se você falasse assim, nossa, estou morrendo de frio. Você não está morrendo de frio, você está com frio. Estou morrendo de fome. Você dura mais uma semana vivo sem comer. Você não está morrendo, mas você exagera. Então a gente gosta de hypar e as pessoas gostam de exposição rápida, repentina, gosta de bombar. Enquanto Deus vem e fala assim, eu sou exatamente contra esse modelo. Eu gosto de processos. E a gente tem dificuldade a se submeter em processo, porque a gente quer crescimento rápido. Mas hoje Deus veio aqui para te dizer, o meu processo é o processo do casulo. O meu processo é o processo de ficar encolhido. O meu processo é te colocar em desconforto. O meu processo é te colocar em aperto para que você possa amadurecer. E um dia eu poder te expor e te mostrar o plano lindo que eu tenho para você. Deus veio aqui para te dizer que há tempo para você viver essas coisas. É por isso que Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Esse é o tempo de Deus. Ficar apertado naquela arca, sofrendo, tenso, desconfortável, era parte do processo que Deus tinha para que o mundo fosse reorganizado. Eu estou falando hoje com gente que sentiu, que tem passado por esse processo. Você se sente asfixiado, ansioso, preso, restrito. O teu mundo diminuiu. Você está num aperto. Deus te encasulou, mas Ele tem coisas grandes para você. E Ele vai te levar para esse lugar de novidade. Porque quando Deus te encasula, é para a tua própria proteção. Há uma hora, sabe o que Deus fala? Olha que interessante. Noé estava naquela arca fedida, barulhenta, apertada, quente, eu sei lá como, mas o capítulo 8, verso 1 de Gênesis, começa dizendo assim, e então Deus se lembrou de Noé. Como assim? Imagina Deus jogando um truco, tomando um esguernetic lá, os anjos, aquela night. De repente fala, Deus, e Noé? Mano, esquecemos de Noé. Fecha a torneira lá, cara, Noé está na água, não sei o quê. Não foi assim. Quando a Bíblia fala Deus se lembrou de Noé, assim como ele fala que Deus se lembrou do povo no Egito, assim como fala como Deus se lembrou de um ou outro, não está falando que Deus se esqueceu, mas quer dizer assim, chegou a hora de Noé. É como se houvesse uma Alexa com um alarme no céu. Alexa, como que você fala? Marcar compromisso. Qual é o seu compromisso? Daqui 40 dias, tirar Noé do dilúvio. Compromisso marcado. Chegou a hora de Noé. E aí Deus se lembrou e disse assim, o processo de Noé foi completado. Vamos tirar ele da arca, porque chegou a hora de ele viver algo diferente. E quando chega a tua hora, meu irmão, não adianta você forçar. Quando chega a tua hora, não tem o que você faça. Deus te abençoe e pronto. Você pode se esforçar para Ele não te abençoar. Chegou a tua hora, Ele te abençoa. Acabou. Aí eu vejo um padrão aqui. O mesmo padrão de Deus, que Deus deu a Noé com a instrução de construir a arca, é o mesmo padrão de Deus no inseto, quando Ele encasula um inseto. Como eu disse, é onde Ele te desenvolve, e a natureza é perfeita. O que Noé está fazendo não era nada diferente do que o Deus perfeito já tinha criado lá no começo do mundo, permitindo que um animal fosse encasulado
para crescer e amadurecer. Assim é o casulo. Você pode, no momento, não estar batendo a tua asa. Você pode, no momento, não estar tão colorido, bonito. Você pode, no momento, não estar tão livre. Você pode, no momento, não estar tão belo e confortável. Eu posso te dizer que no momento você pode não estar namorando. No momento você pode não estar vivendo a vida profissional que você quer. Eu posso te dizer que no momento você não está vivendo a melhor vida financeira. No momento, talvez você não esteja vivendo isso. Mas é exatamente o que o processo do casulo faz. Até que ele rompa e te leve para uma nova dimensão. E agora, já não é mais um casulo, mas você vai viver alguma coisa linda. Só que para você viver isso, essa liberdade, esse tempo, esse lugar novo, vamos assim dizer, sem questionar, sem forçar as portas, sem sair andando do casulo e correr o risco de destruir tudo que você já construiu até agora. Eu vi então que esse padrão não era mesmo uma ideia tão nova em Noé. Construa uma arca e vá ali, porque eu vou te preservar. O processo da arca era, na verdade, um padrão que Deus tinha criado no início de tudo, chamado ventre materno. O mesmo ventre materno, essa nossa grávida está bem gordinha agora, ela era mais magra. Esse padrão que se chama ventre materno, tinha uma conexão. E esse ventre materno, põe aquela foto dos três juntos para mim, Pati. E eu entendi então que a arca, que o casulo e que o ventre materno, eles compõem uma espécie de padrão de Deus, onde Ele te joga dentro de um lugar para te guardar e te preservar ali, até que Ele possa te expor a algo novo. Esse é um padrão divino do Senhor. Quando Deus, Ele pegou a mulher, e Ele fez Adão dormir num sono profundo. E do seu lado tirou uma costela e formou a mulher. Ele formou algo ou alguém melhor do que o homem, no sentido de que essa pessoa que Ele formou agora poderia gerar dentro de si, do seu próprio ventre, vida. E ali dentro, essa mulher teria o poder de gerar, de amadurecer, e dentro do ventre aquela criança forma órgãos, forma pulmão, os dedinhos crescem, ela começa a ganhar ossos, e essa criança agora é formada ali, até que esta criança não esteja funcional ali dentro, esse bebê não pode sair daquele ventre. E você sabe que se um bebê sai do ventre da mãe antes dos 9 meses, ele nasce numa condição que nós chamamos de pré-maturo. Ele não está maturo. E muitas pessoas querem se expor a situações pré-maturos. Você não tem um pulmãozinho suficiente para aguentar a quantidade de pressão de oxigênio, teus dedinhos, a tua massa encefálica, teu crânio, nada está formado. Na verdade, quando um bebê prematuro sai prematuro, uma das coisas que mais preocupa é o pulmãozinho, porque ele não tem condição de respirar. E quando você quer viver algo prematuro, as suas chances de sobrevivência são muito poucas. E quando há, às vezes há sequelas. Por 9 meses um bebê fica apertado. Por 9 meses um bebê fica espremido num ambiente controlado, para que ele possa viver ali, mas aonde ele é sustentado com vida. Posso te dizer? Assim é o ventre, assim é o casulo, assim é a arca. E agora eu quero te dizer uma coisa, que você imaginou que o lugar do aperto, que o lugar da pressão, que o lugar do desconforto era uma prisão. O que você se esqueceu é que esse lugar, na verdade, é a tua promessa, tomando forma. Aquilo que você achou que era restritivo, que te restringia, que te apertava, que era desconfortável, na verdade é Deus produzindo a promessa que agora está te esperando. Eu me encanto,
Porque agora, aquela borboleta, põe aquela última foto para mim, Pati, que passou um período num casulo, agora ela se transforma numa coisa linda, cheia de liberdade, bonita aos olhos, e que vai manifestar a glória de Deus, porque Deus está te levando para esse lugar. Meu irmão, eu posso te dizer que eu estive em lugares apertados, eu estive em lugares de espera, eu estive em lugares onde o meu clamor era: Senhor, quando vai chegar a minha hora? Senhor, quando que eu vou namorar, Senhor? Quando que eu vou ter liberdade, Senhor? Quando que eu vou ver dinheiro, Senhor? Quando que eu vou viver a tua promessa na minha vida profissional? Senhor, quando é que eu vou dar aquela estourada? Senhor, quando é que eu vou poder ir quando é que eu vou poder viver? Quando é que eu vou estar num altar? Quando é que eu vou estar fazendo a tua obra? Como que eu vou fazer isso? Há 2 semanas atrás, eu fui fazer um passeio com a Francis no centro da cidade de São Paulo. Fomos no Farol Santander, aquele prédio que era o Banespa. Acordamos um domingo de manhã, eu acho, fomos. Mas um dos lugares que eu fiz questão de ir é no Café Girondino, na esquina da São Bento, de frente para o mosteiro, sei lá como é que chama, de São Bento. Eu não sei quem já foi naquele café. Há aproximadamente 18 anos atrás, eu me sentei naquele café. Nunca me esqueci, porque eu tenho como testemunho o meu amigo que estava lá e fez essa oração comigo. E eu falei: Deus, como eu queria que o Senhor me desse uma condição profissional de eu poder ter dinheiro, mais tempo para te servir. Se você entendesse que Deus não menospreza as coisas pequenas que você faz. E agora eu volto naquele café uma vez a cada 2 anos, só para lembrar de como Deus honrou a minha pequena oração quando eu era nada, quando eu tinha nada, quando tudo que eu tinha era clamar, era o clamor para que Deus me desse a minha empresa, me desse meu emprego, me desse a minha namorada, me desse a minha esposa, me desse meu ministério. Eu só. Então não me venha me dizer que eu não sei o que é o aperto, que eu não sei o que é a escassez, que eu não sei o que é o desconforto, que eu não sei, porque eu entendo o processo do casulo. Só que se você quiser sair desse ventre, se você quiser sair desse casulo, se você quiser sair dessa arca, e se você quiser sair dessa casa, você vai correr o risco de interromper, por causa da tua pressa, os processos e as promessas que Deus tem para você, e não viver o processo completo. Tiago 1,4 diz que a perseverança na provação, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Íntegro, maduro, completo. A tua oração no lugar do aperto, do desconforto, tem que ser só uma: Senhor, não me deixa eu sair desse lugar pela minha pressa, pela minha falta de paciência. Senhor, não me faz acelerar os processos. Eu quero viver os processos, ainda que eles sejam lentos, ainda que eles sejam longos, mas eu quero vivê-los para que eu não estrague o processo de maturação que o Senhor tem para mim. Noé ficou 40 dias naquela chuva. 40 dias, você sabe, já disse aqui, representa um ciclo completo. Assim como Moisés ficou 40 anos no deserto. Aliás, Moisés ficou 40 anos no Egito, crescendo na casa de Faraó. E ele arrumou aquela confusão, fugiu para o deserto com Zípora e ficou no deserto do Sinai com os midianitas por mais 40 anos. Até que ele foi para o Egito ser o libertador do povo. E por 40 anos ele ficou no deserto. Foram 3 ciclos de 40. Assim como Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado e jejuando, porque 40 representa um ciclo completo. Então quando Deus se lembrou de Noé, não é que ele esqueceu, mas é porque o ciclo finalmente se completou, e ele disse assim: agora sim nós podemos tratar com Noé e levá-los para esse lugar diferente,
Obrigado, Senhor, por manter as portas fechadas diante de mim dos meus processos, porque se a porta daquela arca tivesse 1 metro aberta, eu ia me jogar para a primeira pedra que eu visse, sem esperar que as águas sequer baixassem, por não aguentar ficar naquela arca. Mas você precisa agradecer a Deus pelas portas fechadas que não se abriram diante de você, porque Deus, esse era Deus completando os processos. Põe aquela foto dos 3 de novo para mim, Pati. Esses 3, cada um desses 3 lugares é onde você se sente preso. Cada um desses 3 lugares é o lugar do teu desconforto, é o lugar da tua segurança, você pode assim dizer. Mas é o lugar onde você fica desconfortável, sabe por quê? Porque você sente, olha as pessoas me olhando aqui, vendo eu com essa idade solteira por aí. Olha as pessoas me vendo aqui, com essa idade ainda não virei, ainda as coisas não aconteceram, com essa idade eu ainda não dirijo o meu próprio carro. Olha as pessoas me olhando aí, com essa idade o meu emprego é um emprego de trainee, com essa idade, com esse tempo, o meu ministério ainda está ali fazendo isso ou aquilo. Então essas pessoas que se sentem nesses lugares, elas ficam desconfortáveis, porque elas lutam com uma luta a respeito do que as pessoas acham e do que ela está vivendo. Queridos, eu nunca esqueço, nos meus anos de processo, eu via os meus amigos voando. Todos eles casaram 8, 10 anos antes de mim. Todos os amigos da minha idade que cresceram comigo na outra igreja, quando eu fui casar, eles já tinham um filho de 12, 14 anos. E eu falava, Deus, tem alguma coisa errada. O que é que acontece? Por que isso está acontecendo? Eu tinha as minhas crises, então eu sei o que é estar dentro do casulo e as pessoas olhando e dizendo, olha esse aí, que nada aconteceu com ele ainda. Mas no teu coração você sabe que você está no casulo passando o tempo de Deus, e no teu coração você diz, quando eu sair desse lugar, espera até eu sair da minha arca, espera até Deus me levar para o lugar que Ele quer, e vocês vão ver o que vai acontecer. Espera, eu tenho um sobrinho, e ele está cursando um curso que é dedicação total. Não dá para trabalhar de dia e estudar de noite, complexo. E eu falo para ele, você vai gastar os próximos 6, 7 anos da tua vida. Não se preocupe, porque daqui 3, 4 anos, teus amigos vão estar andando em carro e trabalhando, e você vai estar pedindo dinheiro para o teu pai para comprar um enroladinho na cantina da universidade. Mas quando os seus 6 anos acabarem, no 7º, no 8º, você já vai passar eles igual uma flecha, irmão, e você vai voar. Então não se preocupe com as pressões externas, viva os teus processos. Eu falo isso para eles, porque quando a arca pousar onde Deus quer, e eu sair dessa porta que Deus abrir, só me espera, você vai ver como é que vai ser. Quando eu sair do anonimato e Deus me promover, quando eu não estiver mais sozinho e estiver preparado, e o Senhor preparar um bom encontro, quando eu sair da minha arca, as coisas vão acontecer. Mas até lá, espera até descer dessa arca, do lugar que Deus preparou. Sabe por quê? O teu Ararat, o teu lugar da bênção revertida, da maldição revertida, modo de dizer, é quando as portas se abrem. E aí vai ser um novo lugar. E eu estou aqui para dizer, e eu disse isso profeticamente na palavra da virada, que 2021 ficou para trás, irmão, e agora Deus está te levando para um ano absolutamente inteiro novo, e Deus vai levar a gente para esse lugar. Não é um lugar físico só novo, mas é um lugar espiritualmente novo. Coisas malucas vão acontecer. Posso te dizer, Deus permitiu a gente ficar em ventre, mas essa ideia de ventre, ela não foi diferente nem com Jesus. Jesus passou por isso. E nem o próprio filho dele, ele poupou do processo do ventre, do processo do casulo. Ele, que era cheio de glória e majestade, se envolveu na carne. Ele pegou a glória todinha que ele tinha no céu, se destituiu, se desapegou dela e disse assim, se eu quiser viver uma glória ainda maior, se eu quiser viver uma autoridade ainda maior, eu vou ter que voltar para um casulinho.
E ele diminuiu tanto da glória dele, que agora ele teve que se transformar num embrião humano. Essa passagem você conhece, está em Filipenses 2, 7 e 8, que ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então Deus vai até uma virgem, e ele precisa desse lugar, porque ele precisa de uma arca, ele precisa de um casulo, ele precisa de um ventre. E ele diz para Maria: ô Maria, você me empresta o teu ventre, porque é onde eu vou formar na carne a minha eternidade através de Jesus. E é por isso que quando Jesus se manifesta, os discípulos mesmo declaram: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, porque ele era isso. O que eu estou aqui para te dizer é que o ventre funciona, porque o ventre é o lugar de crescimento. Eu estou querendo te dizer, eu estou falando com pessoas que sentiram que tiveram que recuar. Eu estou falando com pessoas que sentiram que Deus fez você reduzir na tua vida. Você sabe que você é maior do que aquilo que você está vivendo. Você sabe que há uma unção no teu interior. Você sabe que você vai explodir. Mas no momento, Deus está te encasulando para que você seja tratado e trabalhando algo lindo. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, outra coisa, entre muitos, é que Deus fala com Noé, mas ele fala com Noé que era a hora dele sair, quando Noé estava dentro da arca, as portas fechadas. Irmão, eu fico pensando, quantas pessoas precisam numa porta fechada para falar com Deus? Não só porque a porta fechada te humilha, mas porque a porta fechada também significa lugar de intimidade. Estou te esperando aqui, eu já fechei a porta, pode entrar. A porta fechada é o lugar onde Deus fala. E eu gosto que as portas estavam fechadas quando Deus se dirige a Noé, se lembra dele e vai falar com ele. O que significa que Noé estava permanecendo exatamente no lugar onde Deus falou para ele ficar, dentro da arca. Fica ali. Capítulo 8, verso 15 a 17, diz assim: então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. O que estava acontecendo aqui é que enquanto eles estavam dentro da arca esperando, Deus estava fora da arca trabalhando. E você, bobinho, bobinha, achando que enquanto você está no lugar de casulo, enquanto você está enfiado dentro de uma arca, enquanto você está enfiado dentro de um casulo, Deus se esqueceu de você, mas na verdade Deus estava trabalhando para que quando você saísse daquele lugar, você tivesse um solo para pisar e um lugar novo para viver. O que me lembra de Jeremias, quando Jeremias é chamado e ele fala: eu vou cumprir o teu chamado? Como assim? E Deus fala a Jeremias: antes de você ser formado no ventre eu te escolhi, e antes de você nascer eu te separei. Você nem estava fora do ventre e eu já estava preparando tudo aqui fora para quando você saísse, você ter onde te servir, trabalhar, viver. Porque enquanto você está lá dentro, Deus está preparando. Deus está preparando. Jeremias estava no ventre, Deus estava preparando. Você está dentro do teu casulo, mas Deus está preparando tudo para você viver, para quando você sair desse casulo, para quando você sair dessa arca. Queridos, deixa eu ir para o fim. Deus fez a gente passar por tudo isso nesses 2 anos, desconfortáveis, estranhos, restritivos, vamos assim dizer, para vir agora e nos falar como igreja. Eu sinto no meu coração, Ele quer nos levar para um lugar novo, para uma fase nova. Quando Deus abre essa porta, e aí a porta se abre e Ele diz: agora sim desce, Noé, é a hora de obedecer.
É a hora de você viver o novo. Eu sinto isso para Guarulhos. Eu sinto um novo tempo espiritual. Eu sinto um tempo sobrenatural. Recebe isso na tua vida, Cauê. Um tempo novo nas finanças. Um tempo sobrenatural nas famílias, nos casamentos, no espaço físico, quem sabe, mas um tempo novo. A gente vai viver em 2022 para frente. Eu creio. E se você crê no teu profeta, ouve os teus profetas e prosperarei. Se engaja nessa palavra, se apropria dela, porque Deus vai derramar. Aleluia, aleluia. Eu não falo por mim. Nós estamos numa semana esquisita, então a França não veio hoje. Amanhã provavelmente eu não vou poder vir por causa de uma situação pessoal particular. Mas se ela tivesse aqui, ela ia confirmar, porque ela tem falado toda semana. Sinto que é um tempo novo no meu espírito. Sinto que é um tempo novo no meu espírito. Agora, deixa eu te falar uma coisa que talvez mude um pouquinho essa vibe do aleluia, glória a Deus, porque nós gostamos de bater palma e celebrar quando nós vamos sair da arca e a porta se abre, aleluia. Só que sair da arca pode ser traumático, pode ser difícil. Sair do casulo e sair do ventre, às vezes não é fácil. Até para um cabra sair da prisão, depois de muitos anos preso, não é fácil, é traumático. Porque ele ficou tanto tempo ali, que ele quase que se acostumou com aquilo. É ruim, é desconfortável, é. O lugar do casulo, mas sair difícil. Por exemplo, os meninos do instituto. Você passa um tempo lá, você está louco para sair, mas quando sai, pode ser traumático, você não está acostumado com esse estilo de vida puro, novo, e é por isso que muitos se perdem. Quando um bebê sai do ventre, quem é mãe aqui e já passou por essa experiência sabe, é traumático para um bebê sair do ventre da mãe. Ele sai de um lugar que ele tinha cuidados. Ele sai de um lugar onde ele tinha a temperatura do corpo da mãe. Ele tinha o alimento vinha para ele fácil ali, a água, tudo que ele precisava. É desconfortável, mas sair do casulo significa sempre, sair do ventre significa sempre, sair da arca significa sempre sair de um lugar para um lugar expandido, maior, mais amplo, mais largo. Queridos, às vezes quando a gente tem experiências espirituais sobrenaturais e Deus nos leva para lugares mais amplos, é estranho, é confuso. Você não sabe como lidar com aquilo. Eu nunca me esqueço, quando o profeta Kevin falou isso para mim, eu tive algumas experiências, e uma das fortes que eu tive foi em 2019, quando eu peguei toxoplasmose. Eu e a Francis passamos 13 dias em casa, de luz apagada, cortinas fechadas, no escuro, sem sair de dentro de casa. Até a luz do aparelho da NET nos incomodava, a gente tinha que tirar da tomada. Até o ponto de LED vermelho da TV desligada nos incomodava. Foi uma caverna. O único que acessou a caverna ali foi o Marcião. Depois nós fomos parar no hospital, passei mais 9 dias internado. Era uma sensação que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Era um mix espiritual, e eu não entendia. Mas quando eu saí daquilo, era como se Deus tivesse me expandido. Muitas pessoas passaram por isso com o Covid. Muitas pessoas ficaram dentro de casa com o Covid na fase mais aguda, com deficiência respiratória, sem saber se ia viver ou morrer, sem saber se ia para um hospital ou não. Era Deus tendo experiências e a pessoa é expandida espiritualmente. E de repente, quando você vai para esse lugar expandido, você fala: meu Deus, o que é que eu faço? Tudo é confuso. É como se você saísse do teu apartamento de 56 metros quadrados e mudasse para um de 150, mas com o mesmo sofá de 2 lugares, com a mesma mesinha quadrada de 4 lugares, mas num ambiente ultra amplo, e aqueles móveis não se encaixam porque o lugar é muito maior, e você diz: Deus, eu preciso de móveis novos. É quando Deus vem e te capacita com dons novos, com capacidades novas. Ele te expandiu. E você saiu agora da arca e viu aquele universo, e você saiu do ventre e você fala: meu Deus, o que é isso?
Como é que eu faço agora? Eu estou falando com pessoas que Deus vai promover esse ano, e você vai se ver numa posição que você vai dizer: meu Deus, como é que eu lidero essa empresa? Como é que eu lidero esse setor? Como é que eu lidero esse ministério? Como é que eu sou o diretor dessa empresa? Porque Deus te colocou ali, e o teu mundo se expandiu. Deus vai fazer isso com algumas pessoas. Ele está te levando para um lugar amplo. Mas eu quero te dizer que quando Noé põe o pé para fora daquela arca, o que poderia ser traumático, porque agora não haviam amigos para o jogo de sinuca, para o UFC, para assistir uma luta, para plantar, colher com ele. Não tinha ninguém, era ele, a esposa, os filhos, e acabou. Era tudo diferente, era um lugar diferente, mais puro, mais santo. É essa hora que todos os teus sistemas precisam mudar. É a hora que Deus acionar uma chave diferente. O teu nível de fé tem que mudar. O teu nível de autoridade tem que mudar. Porque Deus está te levando para esse lugar novo. Era o lugar aonde Deus te colocou para você começar a construir aquilo que Ele quer. E agora eu quero te dizer o melhor. Quando Noé põe o pé para fora, é quando Deus começa agora a dar instruções para ele de como ele deveria fazer. O que eu quero te dizer é que Deus não vai te deixar sozinho desse novo lugar que Ele vai te levar. Ele vai te sustentar, Ele vai te instruir, Ele vai te falar o que você precisa fazer, porque Ele é o Deus que te promoveu àquele lugar. Deus vai fazer isso. Então, por um lado, Noé e a família dele estavam felizes, mas por outro, eles estavam assustados sobre o que eles iriam viver. Assim como um bebê sai assustado. Então eu estou aqui para te dizer: não se assuste, porque o melhor de Deus, o maior de Deus, às vezes é traumático, às vezes é confuso, mas Deus é contigo, e nesse lugar Ele vai te sustentar. Deus não vai te deixar na mão. Eu quero dizer para vocês, igreja, eu encerro com isso porque o horário passou. Deus vai levar essa igreja para lugares novos. Eu não estou aqui fazendo palestra motivacional. Se você estiver engajado nessa história, Deus vai fazer você colher os frutos e viver com essa família o bom que Ele tem. Agora, se você não quiser se engajar, você vai assistir de fora esse bonde passando. Mas Deus vai pegar os dispostos e vai levar a gente para lugares novos. A gente vai chegar em lugares novos, em unções e autoridades novos. Nós ansiamos pelo novo. Ah, Senhor, quando este dia chegar, quando nós pararmos no nosso Ararat, o Senhor vai abrir essas portas e nós vamos sair para lugares novos, e a gente vai sair do nosso casulo para fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. As pressões, as tensões desses 2 anos passaram, e eu sinto como se Deus estivesse abrindo as portas da arca para a gente descer e conquistar um tempo novo, uma terra nova. Se você crê, aplauda o Senhor bem alto. Aleluia, 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 aleluia. É um tempo novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em alguns corações eu sinto um clamor dizendo: ah, quando essa porta abrir, ah, quando o Senhor me promover, ah, quando o recurso entrar, ah, quando o bom encontro surgir, oh, eu serei como essa borboleta, resplandecendo a tua glória, resplandecendo a tua glória, sendo livre. É isso que Deus vai fazer, é isso que Deus vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos terminar esse culto com uma rápida adoração, mas no teu coração a tua oração é: Senhor, quando essa porta abrir para mim, ah, quando a porta da minha arca abrir, ah, quando o ventre se abrir, quando chegar a minha hora, ah, Pai, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor. Vamos encerrar esse culto selando essa palavra em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito
Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos do início. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame por ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aqueça o seu coração. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quero viver algo fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vai, todo medo e toda insegurança do novo. Ei, chore ele a torre. Nós queremos dizer que a nossa fé lança fora, a nossa fé lança fora esse temor e esse medo. Eu quero selar coisas novas aqui. Eu quero declarar coisas novas aqui. Riche clampla chorelian, riclampla choreli crampla ste.
Spadini, Cida, pode selar, pode liberar palavras de novidades sobre casamentos. Deus vai fazer coisas novas. O Senhor me mostrava, eu não sei se é uma ou se são duas moças, escrevendo como se fosse num diário pessoal. Palavras dizendo sobre a expectativa de viver o bom encontro, mas na verdade era o novo bom encontro, porque aquele que você achou que ia funcionar não funcionou. E aquilo que você escreve nesse teu livrinho pessoal, eu não sei, mas está me vindo a imagem de uma pena. É uma pena, eu não sei se isso significa o que está sendo escrito, se é uma imagem, mas é como se aquilo fosse teu coração rasgado, e a tua oração e o teu clamor. Deus está dizendo que nesse novo tempo Ele está preparando para você este bom encontro. Que o teu tempo no casulo está acabando na tua emoção. Esta porta vai se abrir diante de você em breve. O Senhor está me mostrando nos casamentos novidade de vida. O ano que passou vai ser só uma história que vai ser contada no futuro. Deus está preparando coisas novas, coisas novas, coisas novas. Sobre pessoas que são autônomas, empresários. Deus tem porções grandiosas para liberar. Deus tem porções generosas para liberar. Pai, vem com a tua bênção, com a tua palavra, com a tua instrução, com a tua novidade no ano de 2022. Nós ansiamos, nós aguardamos, Pai. Nós estamos talvez a portas fechadas há algum tempo, esperando o teu gol, esperando o teu sinal verde, esperando o teu sinal, esperando esta porta se abrir. A porta que o Senhor fechou, é o Senhor quem vai abrir. Nós ansiamos, Pai, pelo tempo novo nas nossas vidas, pelo aquilo que o Senhor tem para nós no tempo, Pai, que se chama este ano. Nós queremos deixar a nossa vida, Pai, reorganizada para viver o teu novo. Pai, em nome de Jesus, nós selamos esta palavra, nós selamos esta palavra. Nós ligamos na terra para que seja ligada nos céus. Nós ligamos na terra para que seja ligado nos céus. Onde 2 ou 3 estão, ali o Senhor está. Quando o seu povo clama, o Senhor se inclina. Nós liberamos, nós decretamos, 2022, um ano de novidades no Senhor. Aleluia, aleluia. Se você crê, aplauda o Senhor mais uma vez, bem alto, bem alto, bem alto. As tuas palmas são um gesto de louvor, de gratidão, pelo que Ele ainda vai fazer. Eu sinto algumas pessoas que sentem que o tempo da tua vida passou e que a idade já não te possibilita fazer algumas coisas que você gostaria. Deus está preparando uma unção de jovialidade, de vigor, para ser derramada nessa igreja. Deus está preparando essa porção. Algumas pessoas que já tinham até se aposentado na documentação, Deus vai abrir portas de negócios novos. Deus vai te fazer
pisar em lugares que você não sonhava. Pai, nós queremos viver o teu novo. Nós nos apropriamos dessa palavra e selamos ela em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, 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 glória a Deus. Vocês não podem me deixar ficar sem pregar uma semana ou duas aqui, porque aí eu fico fazendo essas coisas. Já são 10h40. Minha esposa deve estar online me esganiçando à distância. Vão na paz do Senhor. Amanhã estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.